aqui. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Bom, que Deus nos abençoe, né? Que a palavra fale conosco hoje novamente, né? Que possamos sair daqui alimentados, né? Com a palavra de Deus. Antes de eu passar a palavra que eu escolhi para falar hoje para os irmãos, eu queria agradecer por, de novo, essa oportunidade de poder estar passando esse estudo, mas, acima de tudo, agradecendo a Deus pelo crescimento, né? Pela evolução. Me sinto desafiado, né? A falar da palavra de Deus, porque eu vejo que se Ele me confiou este propósito, eu creio que é porque a gente tem capacidade, né? Então, mesmo um pouco pressionado aqui, eu deixei Deus falar, conversei com Ele durante esses dias e estou muito satisfeito assim com essa parceria que Deus tem feito. Eu tenho visto o agir de Deus nos mínimos detalhes da minha vida e... O celular dele. Celular? Eu tenho visto esse agir de Deus em todos os momentos, né? Como nós estávamos vindo para cá hoje, eu estava conversando com o pastor, viver em Cristo é algo que acrescenta demais na nossa vida, né? Ouvir o Espírito Santo, poder ter esse direcionamento, facilita a nossa trajetória. Os problemas eles vão acontecer, as coisas continuam sendo o que são, afinal de contas as coisas são o que são, né, pastor? Mas com essa orientação do Espírito Santo a gente consegue ter mais discernimento das coisas. Irmãos, sei que algumas pessoas, eu já ouvi, né, mesmo dentro de alguns dos nossos cultos, e eu acho que é natural. Algumas pessoas não são muito chegadas, vamos dizer. Eu não sei se essa seria a palavra, mas assim, tem gente que não é muito fã do apóstolo Pedro, né? Pelo seu jeito de... Desculpa, apóstolo Paulo, pelo seu jeito de ser, mas enfim. Ele é um escolhido de Deus, né? Ele é alguém que falou muito, né, de Deus nas escrituras e trouxe pra gente um conhecimento enorme, né, do que é ser cristão. Então eu estou estudando, lendo um pouco sobre ele durante esses dias e tenho achado incrível, né? Mais do que tudo, ele nos mostra o que é ser humano de verdade, né? Porque ele tem os seus defeitos, não esconde, né? Ele na verdade se expõe bastante por tudo que ele fez e ele simplesmente deixa Deus usar ele. Então ele é bem a cara das duas faces da mesma moeda, né? Nós, como humanos, na nossa condição terrena, né, bastante sujeita a todos os erros da vida, e da mesma forma ele com o coração aberto, né, entregue, e Deus fazendo o seu trabalho a partir da vida dele. Então é incrível ver essas duas faces de Paulo, né? Um homem, muito humano, né, muito nós, e ao mesmo tempo um homem, né, com um chamado de Deus muito grande. Então, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês. O capítulo ele é grande, então eu vou tentar dar uma resumida, mas eu acho que seria interessante que a gente desse uma atenção para este capítulo. No livro de Atos 13, eu vou começar do versículo 4. Eu vou procurar pontuar algumas coisas.
Podemos? Atos 13, 4. Este capítulo, irmãos, começa dizendo que certa vez esses homens, né, de Deus, que são citados acima no primeiro versículo, o Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Eles estavam orando, né, adorando a Deus e jejuando, e então entra o trabalho do Espírito Santo aí, dando a missão, né, que no caso seria a primeira viagem missionária de Paulo. Primeira vez que ele sai para falar de Jesus para o mundo, né, para os estrangeiros, para as pessoas afora, né. E essa primeira viagem de Paulo é a ilha de Chipre, que hoje que é próximo da Turquia, né, ali naquele miolinho. No versículo 4 diz o seguinte: Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas e eles tiveram João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, e era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles começaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo, e ele os tirou de lá com grande poder. E no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando Jesus estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou?
eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador, e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias, e embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora, essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel, e nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo, número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outras partes das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado de seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado, para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção. Vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Vou ler só até aqui. Irmãos, como eu falei, este capítulo ele é bastante extenso, né? Porque ele Paulo volta lá atrás e fala sobre os episódios que antecederam até chegar ao ponto em que eles estão, né? Que é o ponto da evangelização. Mas aqui ele vai ele preenche com muita riqueza, né? Ele está falando ao povo daquele lugar, e ele traz toda a história para mostrar quem é Jesus, né? Que de fato o que é a verdade, né? Em quem devemos crer. E aquele, como era um momento ainda, digamos, de transição, né, da lei, então o povo precisava ser lembrado de tudo isso que aconteceu até chegar àquele ponto. Só que aí tem um ponto também importante que cita nessa passagem, que é onde ele começa a falar para os estrangeiros, no caso que ele cita aqui os não-judeus, né? Isso é o digamos que a parte que nos cabe, né? Porque hoje estamos aqui por causa da ousadia desses apóstolos que saíram pregando mesmo para o povo que teoricamente não merecia, né? Porém, hoje a gente viu que as coisas se inverteram. O povo ao qual Deus escolheu, também sendo parte de um propósito maior de Deus, né? Fez como deveria fazer, mas rejeitou o próprio Filho de Deus, né? Rejeitou o próprio Deus pregando ele na cruz. Bom, eu acredito que tudo isso, a nossa vida, no geral, ela faz parte de um plano maior, né? Eu não diria que nós somos destinados ou predestinados, porque Deus ele nos dá uma vida para que vivamos ao nosso modo aqui. Porém,
existe um plano maior que quando você estica a linha do tempo, a gente é uma fração de milésimos nessa linha do tempo, né? Então, assim, Deus sabe o que aconteceu antes de tudo ser o que é, e Ele sabe como essa história vai terminar, né? Então, assim, a gente está digamos, no meio disso, mas em uma fração muito pequena perto de toda a história, né? Perto de tudo que Deus é. Então, por este motivo, eu vejo que as interferências de Deus diretas foram feitas com o propósito de criar, de expor a Ele, de mostrar quem Ele é, né? De uma forma que a gente possa escolher estar com Ele ou não, né? Voltando nos primeiros versículos, né? A gente vê que assim que Paulo chegou, assim que Paulo e Barnabé chegaram nessa cidade, na ilha de Pafos, havia um falso profeta, né? Um mágico, algum conhecedor de alguma coisa paranormal da época, não sei como dizer, mas era alguém em quem as pessoas deviam temer ou respeitar pelo conhecimento que ele tinha, né? Interessante que em grego é pseudo-profetes, que é esse Elimas, né? Uhum. E era mago, em grego Mago, né? Mago. Então, era uma pessoa que Magos. provavelmente era temida, né? Ou respeitada. Mago, né? Ele é um encantador, né? Sim, Um sim, bruxo. justamente. E enquanto pelo que diz a passagem, já haviam judeus, né, naquela região naquele tempo, justamente porque quando começou a perseguição após a morte de Jesus, muitos judeus foram para Chipre, né, fugindo ali da perseguição, se mudaram para aquela ilha. Então, quando Paulo vai até lá, ele vai porque ali já tem pessoas do seu povo, né? Tem pessoas que já têm conhecimento de quem era Cristãos, Jesus, né? sim, e seguidores, né? Então, assim, ele já vai com uma certa segurança, porém, ainda assim enfrentando o desconhecido no sentido de que é uma terra que não é deles, né? Então eles não sabiam de fato como é que aquilo estaria acontecendo lá, né? Como eles haviam sido recebidos. Mas é interessante porque eles foram instruídos pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo não dá ponto sem nó, né? Se ele falou, você só obedece, você vai e pronto. Tentar contrariar não é muito inteligente. Então ele foi. Bom, eles desmascararam esse mago, né? Tanto é que esse mago não queria que eles ficassem naquela cidade, ele não queria que eles pregassem. Bom, acontecendo isso, né? Então Paulo mostrou a esse mago quem de fato ele era, né? E sendo assim ele amaldiçoou, né, aquele mago, dizendo que Deus iria castigá-lo, né, que o deixaria cego, no caso sem ver a luz do sol, por algum tempo. A gente tem que se atentar também a esses detalhes, né, porque isso às vezes pode acabar fazendo a gente entender coisas que às vezes a gente traz para nossa vida que de repente não sejam realidade. Então aqui ele fala que ele provavelmente Deus, quando castigou este homem, ele deu uma lição nele, né? Porque ele falou que ele ficaria cego por algum tempo, não disse que a vida toda, né? Então assim, eu vejo essa forma de trabalhar de Deus hoje muito constante. Muita coisa Deus permite na nossa vida para que a gente possa aprender com essas lições, né? O outro ponto é que Deus acabou se fazendo presente ali naquele momento. Viu que aqueles dois homens que estavam ali pregando a palavra, eles eram realmente servos de Deus, né? Aquilo seria
um milagre, vamos dizer assim, né? Com efeito contrário, né? No caso, uma maldição ali, mas assim, Deus ele mostrou o poder dele através daquele momento. E o governador da ilha se admirou, provavelmente naquele momento ele deu todo o crédito, assim, passou a crer de verdade, né, no poder de Jesus, e permitiu ali com que eles continuassem fazendo o trabalho. Então eles foram para Pafos até Perge, né, uma outra cidade. E aí João Marcos, que estavam acompanhando a eles, retornou para Jerusalém com outro propósito que tem mais à frente, depois nos próximos capítulos, mas continuou só Paulo e Barnabé. É interessante ver que Barnabé acompanhou Paulo durante todo o tempo, né, dessa trajetória de Paulo de evangelizar, todos os anos da vida dele. Bacana. Bom, então eles continuaram a viagem, e aí nesse distrito de Pisídia, né, no sábado, vejam que eles entraram na sinagoga e sentaram-se lá como meros espectadores. Eles sabiam o que eles foram fazer ali, porém eles respeitaram a lei que já havia ali, né? Então existia ali os sacerdotes, os profetas, né? Ali os sacerdotes da sinagoga que já existia lá, e eles respeitaram, ficaram na deles. Porém, eu vejo isso daqui como um modelo tradicional de igreja que foi implantado desde aquela época romana, né, enfim, católica, que trouxe esse modelo de passar a palavra daquela maneira quadrada, né? Ali toda formatada, você vai lá, senta, ouve, pronto, é isso, você sai de lá, tá? Ou seja, aquilo ali fica sendo repetidas vezes, né, sendo pregado daquela mesma forma repetidas vezes, e você fica quadrado dentro da palavra, né? Então, aqui diz no versículo 15, depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Vejam que eles estavam lá aprendendo a lei de acordo com os costumes, e pelo que ele fala dá a entender que o povo estava tudo desanimado lá, né? Estava lá por obrigação, digamos assim. Durante a minha vida espiritual, de tudo que eu aprendi, né, até hoje, isso eu falo tranquilamente sempre quando eu converso com alguém, e isso para mim é um dos pontos mais legais, assim, que eu vejo no meu caso para conversão. Eu me sinto exatamente, né, da forma que estava quando essas pessoas estavam ali aprendendo sobre a palavra, né, naquela época, quando eu estava na igreja, né, quando eu frequentava a igreja católica, porque para mim era bem assim, era tudo muito quadrado, era tudo muito, sabe, cheio de ritual, e eu sentia muito pouco a presença de Deus mesmo, sabe? Eu sentia muito pouco esse contato direto com Deus. E aqui Paulo e Barnabé, eles são convidados a falar alguma coisa para animar o povo. Porém, eles não fazem... o que eles fazem de diferente daquilo que eles passavam antes? Eles falam a palavra como ela é, né? Livre, sem travas, né? Sem rituais, sem nada. Mais pra frente a gente vai entender o porquê disso, né? Mas aqui vocês veem que após Jesus é libertador, né? A palavra ela se torna o nosso ponto principal, a verdadeira lei, né? Até ali era aquele ensinamento, né? Ritualístico, todo passado de uma maneira bem sistemática para que aquilo perdurasse, né? Para que existisse um certo controle. Então, ele vem aqui falando sobre a história, né?
de Deus, como ele libertou o povo da terra do Egito, né? Inclusive ele cita que Deus, e no deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Você imagina, né? Que dureza foi para Deus aguentar aquele bando de gente murmurando, né? Aquele tempo todo. E aí, como as coisas foram se desenvolvendo, né? Vejam que ele diz também que, né, na história, nos mostra que o povo de Israel, né? Deus destruiu 7 povos da terra de Canaã e o povo de Israel se tornou o dono das terras. Se a gente for pensar naquelas poucas milhares de pessoas que saíram da terra do Egito para se tornar um povo gigantesco, né, nas terras de Canaã, e como eles puderam, né, derrotar 7 povos que já eram estabelecidos, grandes, né, gigantes, se não fosse a ajuda de Deus, né? Isso mostra a grandiosidade de Deus e a forma como o cuidado que ele tem, né, com os seus. Até aqui era só com os judeus, né? Era só com o povo de Israel. Mas a partir de Jesus, essa bênção está para todos nós, né? Ele, na verdade, já tinha escolhido a todos nós, só que ele precisava desse roteiro para que a gente pudesse conhecer a ele, né? Bom, aí ele fala da época dos reis, né? Na época de Saul, Davi, né? Para poder dar início à história de Jesus, que é o antepassado, acho que mais famoso, assim, né? Da linhagem de Jesus foi o rei Davi, né? Foi consagrado e aí depois, né, tem lá as suas gerações até chegar a Jesus. Fala também sobre a vinda antes da vinda de Jesus, né, que João Batista já anunciava a mensagem de Deus, né, para o povo de Israel, já dizendo, já antevendo, já pedindo para que as pessoas se arrependessem e que fossem batizados. Ou seja, Deus nesse momento ele já estava dando o privilégio das pessoas serem salvas, né, através do batismo, como João Batista fazia. Isso mesmo antes de Jesus estar. Então eu creio que neste momento essas pessoas elas devem hoje estar muito felizes ao lado de Deus, né? Porque elas são pessoas que acreditaram antes da própria vinda do Messias, né? Então a gente vê que exigia um nível de fé muito grande, né, para essas pessoas. Essas pessoas que foram batizadas naquele tempo, elas realmente devem estar muito felizes hoje, né? Enfim, Paulo continuou, né, pregando, passando a história para aquele povo daquela região. E aí mais para o finalzinho aqui dessa passagem que a gente leu, ele diz: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Esta mensagem de salvação foi mandada para todos nós, né? A vinda de Jesus e a ressurreição de Jesus, na verdade, ela é onde Deus ele realmente quer se conectar com todos nós, né? Judeus ou não, né? Ele neste momento ele já está abraçando a todos. De fato, os moradores de Jerusalém e seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, os condenaram. Ao condenarem Jesus, estavam cumprindo essas profecias. Ou seja, né, aquilo que nós falamos, aquelas pessoas que vieram recebendo o ensinamento desde Moisés, né, até aquele momento, elas já estavam tão engessadas naquela cultura que já não surtia mais efeito. Ritualista, né? Era puramente ritualístico, né? Tanto é que quando os apóstolos começam a evangelizar, eles criam uma nova onda, né? Eles começam a levar a palavra, com isso levar o Espírito Santo, né, para aqueles que creem e se convertem,
que começa a gerar algo que nunca Quebra um houve. paradigma, né? Sim, sim, exatamente. Paradigma, Sim, começa a criar um movimento que é inexplicável, né? Como diz aqui mais pro final dessa passagem, né? Embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as escrituras sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Bom, ele continua dizendo, né, que Jesus se mostrou ao povo, retornou, né, para aquelas pessoas que o acompanharam como prova de que ele estava ali, ressuscitado no meio deles e que continua até hoje, né, conosco, através do Espírito Santo. Bom, no versículo 38, é onde ele finaliza dizendo assim: meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Ou seja, aqueles que ainda estão presos no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, né? As leis não valem mais? De fato, não, porque Jesus hoje é a lei, né? Jesus a lei de Jesus é o que nós devemos seguir. O que a antiga lei nos ensina? Ela ensina um modo de viver de uma forma mais correta. Porém, nem tudo hoje a gente pode aplicar, né? Hoje a gente não consegue trazer tudo para a nossa realidade. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, e depois que Jesus veio, tudo aquilo que era doutrina caiu por terra, né? Então, quando você é bom você ter conhecimento da lei de Moisés, é muito rica o Antigo Testamento, porém não é o que vai nortear mais a nossa vida, né? Então, somente Jesus ele pode nos livrar de tudo aquilo que nem mesmo a antiga lei pode livrar, né? Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. É aquilo que eu disse, né? De que quando Jesus vem, tudo muda, né? Levar o Evangelho é uma coisa que transforma as pessoas, né? Transforma a todos nós. Eu falo porque se não fosse por isso, eu não sei de forma alguma, na verdade eu tenho certeza que de forma alguma eu estaria aqui falando para vocês a respeito disso. Essa transformação é real, né? Aconteceu para mim, está acontecendo, e eu fico cada vez mais apaixonado pelas Escrituras quando eu leio, por Jesus, porque o ganho que a gente tem na nossa vida é impressionante, o quanto a gente cresce, né? E ele também diz aqui, enfaticamente, né? Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Isso me remete a várias outras situações em que pessoas usam o nome de Deus, né, para o seu próprio benefício, e, né, ele fala, fiquem espantados e morram. Ou seja, a consequência disso, ela é pesada, ela é muito pesada. Eu conversei um pouco com o irmão Mário a respeito de uma situação, né, que eu venho pedindo orientação para Deus, e de uma pessoa que eu conheci, na verdade já conhecia há algum tempo, mas vim conhecer melhor agora. E assim, uma pessoa que sempre se disse de Deus, né? Sempre falou que é de Deus e a vida inteira foi da igreja, até onde eu sei. Porém, é uma pessoa que tem usado, né, dessa
dessa fé, né, dessa boa fé para enganar as pessoas, né? E de certa forma eu, né, meu irmão, minha mãe, nós fomos enganados né, por essa pessoa. E aí assim, se a gente for levar as coisas de acordo com o que a gente quer, né, com a vontade do nosso coração, a coisa ia ficar meio complicada, né? Porque o desejo eu tenho só que eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho pedido muita orientação para Deus, e eu sei que o que vai acontecer não depende de mim, né? Não depende da gente. Até porque essa pessoa, ela blasfema descaradamente, né, da palavra de Deus. Ele desde sempre cumprimenta dando a paz de Deus e tal, e o que me deixa mais espantado em toda a situação não é nem essa questão do mau caratismo em si, porque isso daí eu acho que está inerente a qualquer pessoa, né? Todos nós temos o nosso lado ruim, se a gente deixar isso aflorar, a gente também passa dos limites. Mas justamente se apropriar da palavra de Deus para poder agir de uma forma... e aí, assim, né? Eu sei que Deus está cuidando, já está resolvendo isso para nós e está entregue nas mãos dele. Então, né, que seja feito uma coisa. Esse acontecimento foi mais ou menos ali entre 45 e 48, essa passagem. Israel foi destruído no ano 70, ou seja, 20, 30 anos depois. 30 anos depois. E ele falava, vocês vão ver coisas impossíveis acontecer, que foi o que aconteceu naqueles últimos 2 anos de Israel, em que a população inteira quase foi morta, né, e morreu de fome. Então ele falou, se alguém contasse uma coisa parecida com o que vai acontecer, vocês não iam acreditar, vocês não iam cair morto de imaginar o que vai acontecer de terrível. Então ele estava falando sobre os próximos anos. Pouquinhos anos depois, Israel passou por aquele terrível sofrimento, né? Sim. A partir deste ponto, dessa passagem, Paulo começa a fazer as suas várias viagens missionárias e ser perseguido, né? Sofrer diversos atentados, e aí a gente vê essa questão da vida de Paulo, né? Até pouco tempo atrás ele estava perseguindo os cristãos, né? Estava massacrando eles pela fé que ele tinha nessa doutrina que foi colocada a ele, né? Ele achava que estava fazendo certo, ele estava fazendo em nome de Deus. Só que quando você conhece a Deus de verdade, né? Quando você conhece Jesus, as coisas mudam, né? Sua visão fica clara, você tem discernimento e você começa a enxergar o mundo, a realidade de outra forma, né? Bom, Paulo tem diversas aulas para dar pra gente, né? Isso é um pouco do que eu pude trazer hoje pra gente.